Olá! Nossa aula de língua portuguesa é referente à apostila 1, módulo 11, modalização do discurso. Encerrando assim a nossa apostila de número 1. Você sabe o que é modalização? É um fenômeno linguístico que, de alguma forma, demonstra a adesão do locutor ao texto, ou seja, ele deixa transparecer para você qual é o ponto de vista dele ao escrever determinado texto. Em nossa apostila temos 9 marcas modalizadoras. A primeira é quando eu utilizo substantivos, adjetivos e verbos para denotar juízo de valor positivo ou negativo sobre fatos. Exemplo: elite do futebol despenca no final do campeonato. Elite adjetivo, despenca verbo. Segunda, advérbios ou expressões adverbiais traduzem diferentes atitudes. Compare as maneiras de enunciar o mesmo fato, utilizando de advérbios diferentes. A. Talvez o mecânico conserte o carro hoje. B. Obrigatoriamente o mecânico consertará o carro hoje. C. Eventualmente o mecânico consertará o carro hoje. Terceira, o modo verbal indicando certeza ou deixando em dúvida o que está sendo anunciado. Exemplo: falha elétrica causa lotação nas estações do metrô. O verbo no indicativo causa é usado para expressar certeza. Quarta, verbos auxiliares do tipo poder, dever e ter exprime permissão ou obrigação. Pode entrar, amigo. Permissão. Os jovens devem respeitar os idosos. Obrigação. Quinta, expressões formadas por verbo ser mais adjetivo indicam atitude. Porém, uma atitude de certeza ou dúvida também. É claro que eu gosto dele. É possível que o ônibus chegue atrasado. Sexta, verbos crer, desejar, duvidar indicam uma avaliação sobre o valor de verdade, ou seja, o que o enunciador pensa sobre alguém. Exemplo: cremos que João é honesto. Sétima, expressões que revelam a presença do enunciador e o quanto ele apoia as ideias que expõe. Exemplo: expressões como sem dúvida, na verdade e etc. Oitava, palavras que representam diversas opiniões, de admiração até de desprezo. Exemplo: jogador marca novo golaço de bicicleta. Nona, os sinais de pontuação também são marcas discursivas que reproduzem na escrita emoções e intenções. Exemplo: mas o que é isso na sua cabeça? É importante saber também que a nossa entonação, ritmo da fala, altura de voz e expressões faciais e gestos são poderosos modalizadores. Meus queridos alunos, em nossa apostila 2, página 6, vocês vão acompanhar uma história que, por ser longa, foi dividida em 4 partes. No vídeo que eu selecionei, vocês acompanharão a escrita e leitura deste conto de Machado de Assis, A Cartomante. O texto foi dividido em 4 partes, que serão lidas e estudadas em 2 módulos. Então teremos aqui uma aula para analisar cada parte. As obras de Machado de Assis continuam a impressionar mais de 100 anos após a sua morte, por traçar um retrato crítico da sociedade brasileira de seu tempo e antecipar questões que parecem ter sido escritas hoje. A Cartomante de Machado de Assis. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria. Os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui e
que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: "A senhora gosta de uma pessoa." Confessei que sim. Então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo, rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois, qual saber, tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência. Mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Poderia dizê-lo, não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele. Correr às cartomantes e, por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Análise. Vocês observaram que foi retirada uma frase de Hamlet para ser inserida no primeiro parágrafo? A finalidade foi fazer você pensar se existe uma correlação entre há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia e a frase do conto. As cartomantes podem ler o futuro, podem adivinhar nosso destino? No final do conto, vocês descobrirão se sim ou se não. Outra observação são os efeitos de realidade que o autor utilizou, por exemplo, os nomes das ruas do Rio de Janeiro. Vocês também perceberam a ingenuidade da Rita quando a cartomante diz: "A senhora gosta de uma pessoa." Isso não é vago? Poderia ser dita a qualquer um, todo mundo gosta de alguém. Camilo e Rita se amam, porém já captamos que o Vilela fará parte de um triângulo amoroso. Nota sobre o texto. Questão 1. Resposta. Há detalhes que produzem efeito de realidade, por exemplo, os nomes das ruas do Rio de Janeiro. 2. O pronome o refere-se à frase. Era a mesma explicação que dava a Bela Rita ao moço Camilo. Portanto, o fazia significava dava a explicação. 3. Os alunos devem perceber a ingenuidade de Rita. A frase "a senhora gosta de uma pessoa" é vaga e poderia ser dita a qualquer consulente sem risco de erro. A confirmação de Rita indicou à cartomante o motivo da consulta, que era um caso de amor. 4. O leitor já sabe que o Camilo e a Rita se amam, mas não sabe ainda que
que formam um triângulo amoroso. A preocupação manifestada por Camilo e os cuidados de Rita podem levar o leitor a adivinhar que o Vilela deve ser o terceiro na história, um namorado, noivo ou marido traído. 5. A expressão ambos os ensinos refere-se às crendices de um lado e à religião do outro. 6. O gesto de levantar os ombros significa descaso. Camilo não dava importância ao mistério das coisas sobrenaturais. Foi andando significava que ele foi vivendo sem parar para pensar. Muito obrigada. Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Façam os exercícios da apostila 1, páginas 115 até a 125. E da apostila 2, a página 8. Um abraço, até a próxima!